Eu gostei muito na literatura, ali no finalzinho, que fala assim: recuperei algo que eu nunca imaginei ter e nunca tive. Como é que eu recupero algo que eu nunca tive? Ou que eu nunca imaginei ter? Né? Porque resgata-se sonhos, perspectivas, expectativas. Eu recuperei algo que eu nem imaginava que eu teria, ou que eu tive. Né? Uma sã consciência, uma vida digna. Né? E por que muitas vezes aquilo que eu nem imaginei que teria? Porque eu não vi acontecer e nem vivi de uma maneira correta. Eu não recebi aquilo bom. Eu não tive uma perspectiva, uma visão daquelas coisas boas que eu receberia. Isso confirma com a palavra de Deus, porque fala o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu mudo de vida, eu deixo de cometer os desatinos de 24 horas atrás. Eu não sei o que Deus vai me entregar. Eu posso fazer as minhas petições, mas eu não sei. E a hora que Ele entrega, eu me surpreendo, porque a palavra de Deus fala que muito maior do que os seus pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. Muito maior do que os seus caminhos são os meus caminhos. A hora que Ele entrega, você fala: meu Deus, olha o que Ele está fazendo. Né? Agora existe um processo, né, para que as coisas aconteçam. É um processo árduo, é o trabalhar de Deus. Não tem varinha de pirim-pim-pim. E Deus age da maneira que Ele acha correta na nossa vida, na minha, na de vocês. Deus não é meu empregado, Ele não é empregado de ninguém. Ele sabe a melhor maneira. Nós não podemos, nem devemos querer instruir a Deus como fazer. Lá em Salmo diz o quê? O salmista Davi falou assim: quem conheceu a mente do Senhor para que o possas instruir? Não tem como. Né? Aí, fala pra gente aqui sobre o trabalhar de Deus, como se nós fôssemos um barro na mão do oleiro. O que diz a palavra? Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos a casa de Israel, o barro na mão do oleiro. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que havia dito que lhe faria. Nós temos que agradar a Deus. Nós devemos ter uma conduta que Deus olhe e fale: eu me agrado desse cara, eu me agrado desse servo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, está escrito na palavra. E Ele molda, Ele purifica, Ele limpa, antes de colocar no forno. Vamos pensar no oleiro. Quem assistiu aqui, acho que os mais velhos, de repente, aquele filme Ghost, lembra? Com Patrick Swayze. Ele estava junto com a namorada em uma cena do filme, os dois naquela roda de fazer vaso, que na verdade ou fica pedalando, ou fica naquele pedal igual de máquina de costura antiga,
E ele coloca o vaso ali, o barro, e aquilo vai girando e ele vai dando formato. E assim é a constituição de um vaso. Ele vai dando formato. Desse tamanho, dessa altura, do jeito que o cara quiser. Uma vez que ele faz o vaso, vai para o forno. Para queimar, assim como telha. Porque senão chove, desmancha, desfaz. Só que a hora que vai para o forno, ele é posto à prova, alta temperatura, e não pode trincar. Porque se vier com trinco, lá na frente, o que você colocar dentro desse vaso, vai minar, vai vazar. Quem lembra da época da moringa, na casa da avó, no sítio da fazenda? Colocava água naquela talha de barro ou na moringa, ou hoje os filtros de barro, fica até suado por fora. Aquilo é um barro que ele é perfeito. Não tem imperfeições, trincos, fissuras, algumas até que não se vê a olho nu, porque senão ele não contém o que é posto dentro. No Antigo Testamento fala muito sobre azeite, perfumes, aloé, cinamomo, um monte de coisas, mirra, que era colocado dentro de vaso. E uma vez que coloca-se dentro e isso mini vaso, não é um vaso de honra, é um vaso de desonra. Aí o que o oleiro tem que fazer? Outro vaso. Porque aquilo já foi posto no fogo. Se você tentar pegar uma telha dessa e fazê-la virar algo maleável, mole, argiloso novamente, isso não vai acontecer. Porque ela já foi queimada, já foi posta em alta temperatura. Ela não volta. Aí eu penso que o homem, o ser humano, por ser meio que pavio curto, a hora que vê que não deu certo, que começou a vazar, pega-se aquele vaso e pincha, quebra de raiva. Muitas vezes, nós temos atitudes que geram raiva. Quantas vezes, de repente, num acesso de raiva, agindo inconsequente, com uma maneira imediatista, impulsivamente, você não quebrou coisas? Assim como eu, não, isso aqui não está dando certo. Pavio curto, poucas ideias, não é assim? Agora Deus não é assim. Ele não é assim. Ele não desiste. Ele fez o vaso, nós somos o vaso na mão do oleiro. Se esse vaso apresentou desonra, não porque ele fez com imperfeição, mas porque nos deixamos desviar do que era correto, ele vai mexer de novo nesse vaso. Ele vai tirar as imperfeições. O que seriam imperfeições? Ele vai pegar aquele barro assim com uma telha, aquele vaso duro, que foi posto no forno à prova, mas que por ter imperfeições minou, vazou o que foi posto dentro, e ele vai fazer de novo aquilo virar argila. Ele vai mexer de novo nisso aí. Esse é o trabalhar de Deus. Isso é doído. Porque vai pôr água, vai macetar, vai pegar, vai bater, até isso virar de novo pó. E jogar água e virar argila. Tá doendo na tua vida, é Deus trabalhando. Graças a Deus por isso, porque ele não desiste, ele ainda está trabalhando na tua vida. O que ele retira? As imperfeições. Porque se você parar para pensar, tentar visualizar o que eu estou tentando ilustrar para você, imagine você fazer um vaso, faz de conta que isso é um vaso, mas nessa estrutura, no meio desse barro, existem pequenos gravetos que você não viu, passou batido no meio do barro, pequenos pedriscos, aí você coloca lá no forno, aí ele dá aquela trincadinha. Ele precisa tirar essas imperfeições. São os defeitos de caráter. É o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua grandiosidade. São os seus defeitos de caráter. São os meus defeitos de caráter. É Deus tirando, mexendo, moldando, fazendo e acontecendo. Está doído? Graças a Deus por isso. Dê graças a Deus. Está tendo dificuldade? Dê graças a Deus, porque é sinal de que Deus te ama e está trabalhando na tua vida. Porque Ele poderia muito bem fazer como o homem faria. Pincha essa coisa longe, quebra e começa a fazer outro.
Mas como diz o louvor, Ele não desiste de você. Ele se importa com... Ele não desiste. E a hora que ele pegar, novamente, der o formato e colocar no forno, vai ser provado. Um dia você vai sair daqui da casa do oleiro. Você vai ser provado. Você não pode apresentar trinco. Você não pode ter imperfeição. Porque senão, a hora que colocar dentro, necessário, vai vazar novamente. Aí você volta para a casa do oleiro. Porque ele não desiste. Deus não se frustra. Ele não faz escarnecer. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele tem como propósito na tua vida, Ele vai cumprir. Se não for pelo amor, é pela dor, irmão. Eu fui pela dor. Porque enquanto foi pelo amor, eu quis fazer a minha vontade e não aceitar o propósito de Deus. Assim como Jonas voltou para Nínive dentro de uma baleia. Eu voltei para Nínive várias vezes. Não aqui para Guardiões, mas em outros locais. Então isso é o trabalhar de Deus. Que você aceite o trabalhar de Deus. Toda hora que doer, que você sentir que está dificultoso, dê graças a Deus, porque é Deus trabalhando na tua vida. É removendo as imperfeições. As imperfeições que te trouxeram para cá. É o oleiro. É doloroso? É. Não é fácil. Mas Ele não dá uma cruz que você não possa carregar. Ele não dá um fardo maior do que o que você pode carregar. Lá em Hebreus 12 fala que nenhuma correção no momento é tida como motivo de alegria, mas sim de tristeza. Por quê? Porque é um processo doloroso. Mas lá na frente, ao final disso, será um fruto pacífico de justiça, daqueles que por ele são exercitados. Então tenha isso como um fruto pacífico de justiça, para lá na frente você falar, valeu a pena. Hoje eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão nele. Está escrito em Romanos. Porque não anda debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E a graça é a misericórdia. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?